Glória a Deus. Assim de pé, vamos cantar, vamos ler o texto de Juízes, capítulo 6. E depois, irmãos, sentarem, talvez a gente cante mais um hino antes de entrar na palavra. Juízes, capítulo 6, do verso 11 até o 16, do verso 11 ao 16. Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao 16, diz-nos o seguinte: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Podeis sentar, irmãos. Agora eu trago Juízes 6, que mostra uma situação aqui terrível que o povo de Israel vivia no tempo dos juízes. Os midianitas eram inimigos, eram pilheiros, ladrões. Eles invadiam as terras depois na hora da colheita, levavam toda a colheita, tudo que se tinha produzido o ano todo, e o povo ficava na miséria, ficava sem nada. E nesse quadro que é tão conhecido, que tanto se fala nele, Gideão estava escondendo um pouco que tinha sobrado, para que os midianitas não o apanhassem também, um pouquinho de trigo. Ele nem foi levar o trigo para malhar em lugar aberto, ele escondeu o trigo no lagar, lugar de amassar uva, lugar de pisar as uvas. E ele foi malhar o trigo no lagar, justamente para não ser visto, era uma forma de esconder o pouco que tinha. O povo estava passando necessidade. E o que me chama a atenção aqui, que eu quero linkar com o Salmo 127, eu vou reler alguns trechos para os irmãos entenderem. Ele estava malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim: O Senhor é contigo, varão valoroso. Primeira reação de Gideão foi assim: comigo? O Senhor comigo? Eu nessa situação, eu desempregado, eu doente, eu com a vida toda quebrada, todo destruído, o Senhor diz que o Senhor é comigo? Que é isso? Quer enganar quem, Deus? Como é que o Senhor diz que é comigo e a minha vida está toda estragada? Já aconteceu isso com você? Já? Seja corajoso. Já. O mínimo de desencontro dentro da sua vida, Deus me abandonou, Deus não é comigo, sabe? Pronto, a fé já foi para a vala. A confiança em Deus já está abalada. Ao contrário, agora é um processo de antifé. Não vem falar para mim que Deus está comigo, que eu não aceito. Se Deus estivesse comigo, eu não estava passando pelo que eu estou passando. Você começa a usar o inverso da fé.
serão refutadas quaisquer ações ou palavras que tentem mostrar que Deus ainda está na tua vida, independente do momento que você está vivendo. Gideão replicou o próprio anjo. O Senhor aparece para ele e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ainda chama de valoroso. Eu, valoroso? O Senhor comigo? Olha só a resposta dele. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Essa é a pergunta que todo mundo faz, irmão. Você acha que se o Senhor está na sua vida, você não pode ficar desempregado, você não pode ter dívida, você não pode ter problema na família, você não pode ficar doente, você não pode ter um problema na rua, um problema no trabalho. Você tem que viver só vitória, varão. Ei, sai desse negócio, né? Virou moda, só vitória, varão. Só vitória, eu nunca vi isso. Não existe essa possibilidade de só vitória, não existe. Não existe possibilidade de só vitória. Mesmo aquele que vence sempre, antes dele vencer, ele apanha muito. Não existe vitória sem briga, não existe vitória sem luta, sem guerra, sem peleja. Você pega um campeão, super campeão, o cara foi campeão a vida toda. Toda luta que ele entra, ele vence, ele é campeão. Mas até vencer aquela luta, ele toma muito soco na cara, ele se arrebenta muito, ele apanha muito. Ele pode vencer, mas ele vai tomar couro até o gongo soar e acabou. Agora acabou a luta, vamos ver quem venceu. Ah, você venceu de novo, mas todo estourado, com a cara toda arrebentada, mas venceu de novo. Não existe só vitória, existe luta. Na luta alguém vai sair vitorioso. Então nós entendemos sempre, se eu estou mal, Deus não está na minha vida. E se Deus não está, nem adianta orar, nem adianta pedir, nem adianta falar nada com Deus. Deus não está comigo. Se tivesse comigo, não estava acontecendo o que está acontecendo. Aí a gente entrega os pontos. Relaxa, entrega os pontos. Deus sabe por quê, deixa para lá. Aí eu vou linkar isso com o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E o que ele está dizendo? Olha, calma, o Senhor vai fazer alguma coisa na tua casa. Mas ele está dizendo, trabalhe. Se você não trabalhar, o Senhor não vai fazer. E se você trabalhar sem o Senhor, também não vai acontecer nada. O Senhor entra com providência quando eu tomo iniciativa. Quando eu me lanço a fazer alguma coisa. Está aqui a prova de novo em Gideão. Ele estava ali malhando o trigo, ele já estava fazendo alguma coisa, mas ele estava fazendo numa escala muito menor do que a que Deus tinha para ele. Escute isso, às vezes você está atuando, mas numa escala muito menor do que o que Deus quer que você faça. Ele estava tentando salvar o dele. Eu estou salvando o meu aqui, o pouquinho do trigo aqui, porque eu não quero ficar na miséria igual todo mundo. Todo ano é a mesma luta, mas esse ano eu estou conseguindo. Eu escondi meu trigo, eu estou malhando meu trigo. Isso aqui eu vou salvar. Isso aqui o midianita não vai pegar, não. Mas com medo, trancado dentro do lagar, cheio de medo. Ele podia perder aquilo ali também. Aí o Senhor aparece para ele e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele entra com essa: comigo? O Senhor é comigo? Eu, valoroso? Se o Senhor estivesse comigo, a gente não estava passando por isso. Aí o Senhor disse para ele assim, ó, vamos ler a resposta dele toda para Deus. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que foi feito de todas as tuas maravilhas? Que abuso, né? Cadê o teu poder? Cadê tudo que o Senhor fez no passado? Cadê todas as histórias que eu já escutei a teu respeito? O Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor fez tanta maravilha, e agora? Se o Senhor é poderoso para fazer tanta coisa, por que está deixando isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Aí o Senhor não respondeu por que não. Não é interessante? E ele disse assim: agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aí o Senhor olhou para ele e não falou assim: tá bom, Gideão, senta aí, que eu vou te explicar por quê.
como se Deus tivesse alguma obrigação de nos dar satisfação. Senta aí, Gideão, você quer saber o que foi feito do meu poder? E por que você está passando por isso? Por que você está passando por aquilo? Não, Deus respondeu de outra forma. Deus falou assim: vai nesta tua força e livra Israel. O poder de mudança está na nossa mão. Ué, pastor, mas espera aí, como eu vou fazer? Está na nossa mão ou está na mão de Deus? O senhor leu lá no Salmo 127 que se o senhor não fizer, em vão trabalham os que fazem. Você está conseguindo entender? Quem vai fazer? Sou eu ou é Deus? O que a lição nos diz hoje aqui é que Deus vai fazer, mas Ele vai depender da nossa iniciativa. Você só vai ter iniciativa se você acreditar que é possível. Eu vou botar a mão e Deus vai comigo. Eu vou começar e Deus vai me ajudar. Eu vou lançar a mão e Deus vai me fortalecer. Eu creio que Deus está comigo. Eu não vou sozinho, eu não vou fazer porque eu sei, porque eu tenho poder, porque eu tenho capacidade. Eu vou fazer porque eu sei que Deus vai comigo. Eu vou construir a casa, mas eu vou fazer em nome de Deus, é com a ajuda dEle, é confiando na força dEle, na sabedoria dEle, nos recursos que Ele vai mandar. Eu não quero saber que recursos são esses e como eles vão chegar, mas eu vou tomar a frente e vou pedir a Deus para vir comigo, e Ele vai fazer. Deus devolve, Deus joga a responsabilidade para cima de Gideão, mas aí tem um detalhe. Quando ele diz assim, vai nesta tua força e livrarás a Israel, ele não diz assim, você vai que eu vou livrar Israel, basta você ir que eu vou livrar. Ele diz assim, você vai e você livra, você vai mudar a história, você que eu vou usar para mudar a história. Deus já sabia que não era Gideão que ia fazer, mas Deus queria que Gideão cresce nele. Deus queria que ele acreditasse na palavra de Deus. Você vai ser forte, você vai conseguir, você é valoroso, você vai mudar a história de uma nação inteira. Aí ele diz assim, Senhor, como eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre, eu sou o menor. E o Senhor diz assim, porquanto eu hei de ser contigo. Você está recebendo a palavra aí? Quem está recebendo a palavra? Nós não podemos confundir Deus vai fazer com eu dormir. Deus vai fazer, eu posso dormir, não preciso atitude nenhuma, não preciso tomar iniciativa nenhuma, eu não preciso fazer nada, isso daí não é para mim, é para Deus fazer. Nós sempre transferimos a responsabilidade para alguém, mas Deus hoje está devolvendo ela para nós. A responsabilidade para mudar a tua vida é tua, não é de Deus não. Pastor, você está sendo muito duro? Não, eu estou sendo realista. A palavra de Deus nos mostra isso. A atitude para mudar a tua história é tua, não é Deus, não. É você que vai mudar. Mas eu não tenho capacidade. Deus sabe disso, mas Ele manda você ir com a capacidade que tem. Quando Ele diz essa frase a Gideão, vai nesta tua força, Deus sabia qual era a força de Gideão. E mesmo que Deus não soubesse, se isso fosse possível, Deus não saber alguma coisa, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, mas vamos supor que Deus não soubesse. Gideão acabava de revelar a capacidade dele. O que Gideão fala para Deus é assim, a minha família é a mais pobre, ou seja, não tem influência. Ele está falando de uma nação que era pilhada pelos midianitas, uma nação, o exército de Israel não dava conta, os soldados não davam conta, as armas não davam conta, os generais não davam conta, o governo não dava conta. Todo ano era aquela invasão de midianitas, eu roubava tudo. É igual ao Rio de Janeiro. Quem dá conta do Rio de Janeiro? É igual ao Rio de Janeiro. Quem dá conta? O Rio de Janeiro é de bandido e miliciano. Quem dá conta disso? Chama a polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, chama todo mundo. Quem dá jeito? Chama os governadores. Quem dá jeito? Está todo mundo envolvido. Não dava jeito. Aí Gideão disse assim, a minha família é a de menor influência, de menor poder, poder aquisitivo, poder político, nós não temos nada. Além da minha família ser a mais pobre e a menos influente, no meio de um universo, de uma nação que tem exército, que tem rei, que tem governo, que tem militares, além disso, eu sou o menor.
Não caberia a mim, se eu fosse o mais velho da família, o líder, o chefe da família, e pelo menos a minha família fosse influente para poder ir ao rei, ir ao general, ir ao exército, pedir ajuda, pedir reforço, talvez eu pudesse fazer alguma coisa. Já viu quando a gente olha à nossa volta e não vê nenhuma chance de agir? Você é incapaz, impotente, não sabe nem a quem recorrer, você parece que não tem nada a fazer, mas sempre tem. Sempre tem alguma coisa a fazer. E é essa atitude que vai fazer diferença. Aí Deus disse assim: você é o menor? Sou. Sua família é a mais pobre? É. Então vai com isso mesmo. Vai sendo menor, vai sendo mais pobre, vai sem nenhuma condição, vai com a força que você tem. Quando a gente lê, vai nessa tua força, parece que Deus está vendo uma força extraordinária em Gideão. Não, ele não está vendo força nenhuma. Nenhuma em Gideão. Ele sabe que Gideão não tem força nenhuma, não tem capacidade, não tem arma, ele não tinha nenhum recurso para combater os midianitas. Mas Deus disse assim: eu não estou perguntando pela tua força, nem pela tua capacidade, eu estou mandando você se mexer, eu estou mandando você ter coragem para fazer alguma coisa. A hora que você tiver coragem para fazer o que eu estou mandando, aí eu vou entrar com providência. Como Gideão não entendeu, Gideão disse assim: como é que eu vou fazer isso? Eu sou o menor, a minha família é a menor, eu sou o mais pobre. Deus falou assim: não se preocupe com isso não, eu estarei contigo. E sou eu quem vou fazer com que os midianitas sejam feridos como se fosse só um homem. E aí a gente vai ler a história. Gideão tentou reunir os recursos dele, não tentou? Todo mundo sabe a história, né? Ele tentou. Ele conseguiu chamar, já que Deus deu a responsabilidade para ele, o que ele pensou? O que qualquer ser humano pensaria: eu vou combater um bando de bandidos, eu não vou puro, eu vou procurar homens experientes, que estejam dispostos a guerrear, vamos armar todo mundo, vamos treinar, vamos montar um exército particular. Eu não posso combater bandido com flor, com rosa, eu não posso entrar numa situação determinada sem nenhum recurso, eu tenho que ter recurso, então eu vou buscar os recursos. E ele foi e conseguiu reunir 32 mil homens, e coçou a cabeça: meu Deus, o exército inimigo é 1000 vezes maior do que os 32 mil homens, nós vamos virar poeira. Aí Deus falou assim: Gideão, tem muita gente, 32 mil, não precisa disso tudo não. Todo mundo conhece a história, eu não quero me alongar nisso. Resumindo, depois que Deus mandou tira por isso, tira por aquilo, logo os medrosos e covardes vão embora, foram 22 mil de uma vez só. 22 mil. Os 32 já eram pouco, ficou só 10. Aí Deus falou: tem gente demais, eu não preciso disso tudo. Está entendendo, irmão? Deus não precisa de todos os recursos que você imagina que sejam necessários para fazer o que tem que ser feito. Ele só precisa da tua fé e da tua confiança plena em Deus. Quem vai fazer ele? Quem vai fazer ele? Mas você tem que começar alguma coisa. Quando o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Significa: continue edificando a casa, continue fazendo alguma coisa, pense e tome iniciativa, não fique parado, não fique dormindo, tome iniciativa, mas coloca na mão de Deus. Se você pegar o pouquinho de azeite que você tem e colocar na mão de Deus, Ele multiplica esse azeite e vira uma fábrica de azeite. Mas se aquela mulher, eu já estou falando da viúva, se ela não pega aquele pouquinho de azeite e ela não acredita, pensa nisso, que milagre doido é esse? A mulher só tinha um pouquinho de azeite. O que você tem? Um pouquinho de azeite, pega esse pouquinho. Mas antes, me deixa esse pouquinho aqui na minha mão. Agora você vai sair na sua vizinhança, você vai procurar todos os vizinhos que você encontrar, que possam te emprestar vasilhas. Não traga poucas vasilhas, tragam todas as vasilhas que você encontrar. Irmão, se fosse eu ou você ia ficar pobre, você ia morrer de fome. Você ia dizer assim: Senhor, não leva a mão não, mas não sou maluco não, tá? Não leva a mão não, mas não sou doido não.
Eu não vou me expor a esse ridículo. Eu vou pedir vasilha para todo mundo na minha vizinhança para botar um tiquinho de azeite desse na minha, só dá 3 gotas de azeite. Não, eu não sou doido não, senhor, não brinca comigo não. Eu não vou começar um negócio aqui que eu sei que não vai dar em nada. Essa é a antifé. Ei, irmão, você pensa que o teu negócio não vai dar em nada? Por isso que você está parado? Está na hora de mudar. Se você colocar na mão de Deus, vai acontecer o que aconteceu com o azeite da viúva. Quem vai fazer é Deus, mas a iniciativa é sua. Quem vai fazer é Deus, mas a iniciativa é sua. Parta para cima com fé. Não vai com a cara e com a coragem, não. Vai com a fé. Vá com o Senhor na frente. Quando Deus disse para Gideão: você não se preocupe, porque eu serei contigo, eu estarei lá. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Deus deu vitória a Gideão com 300 homens. Aí eu pergunto, foram os 300 homens que ganharam a guerra? Foi? Olha o que está escrito aqui, ó, no capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele, que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus queria que Gideão e toda a nação de Israel reconhecesse que não era a força de um exército, não era a força de Gideão, não era a estratégia dele, não era a capacidade de Gideão, mas era o próprio Deus fazendo. Mas então para que Deus precisava de Gideão? Se era Deus que ia fazer, para que ele precisava de Gideão? Era para nos dar lição. Nós temos que ter iniciativa. Quando Deus disse o Senhor, ainda é muita gente. Vamos lá. No verso 8 do capítulo 7, e o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado. Deus agora está declarando: eu dei o arraial na tua mão. E se ainda temes descer, presta atenção, que você que ainda tem medo, você ainda está com medo, Deus não está comigo, Deus não vai fazer, será que vai dar certo, será que vai dar errado? Meu irmão, ou você crê em Deus e parte para cima, ou então você vai continuar na dúvida, você vai continuar na insegurança. Deus queria que Gideão cresce nele. 32 mil é muito, tira, sai 20 mil, 22, ainda tem 10 mil, é muito, tira, fica 300. Aí Deus assim, agora sai. E se você ainda tem medo, desce. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem. Então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. Presta atenção como Deus trabalha. Um homem estava contando ao seu companheiro um sonho. Eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado ao arraial dos midianitas nas vossas mãos. Ou seja,
depois de tudo que Deus tinha falado com Gideão. Ele ainda estava preso na sua capacidade. Ele achava que não podia. Deus convenceu ele a sair e montar um exército. Ele montou um exército de 32 mil. Deus falou, é muito. Aí tirou 22 mil. Ele começou a ficar apavorado. Meu Deus, se 32 não dava, como é que 10 vai dar? Deus falou, tem muito, tira os 10 mil. Ficaram só 300. Agora imagina a cabeça de Gideão. Se Deus tira todos os recursos que você pensa que seriam suficientes, ou ainda seriam poucos para resolver o seu problema, Deus tira tudo e diz assim, pode ir seguir que eu vou estar contigo. Você vai acreditar? Você vai dizer assim, Senhor, se já era ruim com salário, sem salário agora ficou pior. Se já era ruim com dinheiro, sem dinheiro agora é o fim da linha. Não necessariamente, irmão. Com saúde era ruim, agora sem saúde piorou. Às vezes Deus está tirando tudo, é só para você mostrar que você continua confiando nele. Se confiar, irmão, não tem erro. Aí Deus falou assim, olha, agora está na hora de você descer. Desce que está na hora da batalha. Você vai enfrentar e eu vou dar vitória. Aí Gideão tremeu a perna, você está com medo ainda? Então faz o seguinte, não vai ainda para ganhar a vitória não, vai só para escutar, pega você e o teu moço e vai sorrateiramente para perto do arraial deles e escuta, quando você ouvir o que está acontecendo lá, você vai ter fé. Aí Gideão vai, quando ele chega, ele escuta a conversa entre os inimigos. Os inimigos estão contando um sonho, eu tive um sonho, isso. Esse sonho não é outra coisa, senão que Deus entregou todos nós na mão de Gideão. A espada de Gideão vai vir cortando direto, porque Deus já entregou todos nós na mão dele. Gideão já está vitorioso. Gideão teve que ouvir isso do próprio inimigo. O próprio inimigo foi revelado que Gideão tinha vitória. Quando Gideão ouviu isso, assim, agora sim, agora eu me encho de fé, agora pode partir. Ele sobe para o arraial e diz assim, vamos todo mundo para a guerra, porque agora eu tenho certeza que Deus vai dar vitória. Você tem certeza agora que Deus vai te dar vitória? Que basta você tomar a atitude e colocar Deus na frente? Eu não estou dizendo, vai dormir que amanhã está tudo pronto, não é isso não. Você não vai dormir que amanhã está tudo pronto. Você vai se levantar hoje, vai dizer assim, Senhor, eu sou pequeno, mas eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Eu vou tentar reunir força, eu vou tentar reunir os recursos que eu entendo que precisam ser usados para esta finalidade, para esta vitória. Você vai procurar do seu jeito aquilo que você entende que é o caminho, que é a solução. Isso é nossa parte, nós somos humanos, nós não enxergamos o invisível, nós não enxergamos o mundo espiritual, nós enxergamos aquilo que está à nossa volta. Então é da nossa competência e da nossa responsabilidade buscar aquilo que está ao nosso alcance, não sem Deus, dizendo, Senhor, vai na minha frente, me orienta, eu penso em fazer amanhã assim, assim é da tua vontade, se for abre os caminhos, se for, me dê sabedoria para agir, mas faça alguma coisa. A hora que você começar, por fé em Deus, Deus vai abrindo o caminho. Eu vou encerrar lembrando de algumas coisas que todos já conhecem. Deus disse assim a Moisés, diga ao povo que marche, mas não disse como. Está entendendo? Deus está dizendo para você marchar e fazer alguma coisa. Você tem que começar a edificar a casa. Você tem que começar a vigiar a cidade. Você tem que se colocar como sentinela. Você tem que se colocar como construtor daquilo que você deseja, seja na vida espiritual, social, física, material. Você tem que se colocar como o agente daquilo que você busca. Porém, você tem que colocar na mão de Deus, para que Deus esteja à frente, fazendo valer aquilo que Ele está lhe levando a fazer. Aí Deus disse assim a Moisés, diga ao povo que marche. Ele poderia dizer assim, Moisés, você reúne o povo na margem do mar, e quando você chegar lá, eu vou mandar você tocar nas águas, e eu vou abrir caminho nas águas. Aí é fácil, irmão. A gente fica querendo tudo mastigado, tudo pronto. Aí não precisa de fé. Eu já falei o que vai fazer.
O nosso grande problema é quando Deus não fala o que vai fazer. Ele só manda, faça alguma coisa, tome iniciativa, creia, deposita na minha mão e age. Mas ele não disse o quê? Ele só disse para Moisés, diga ao povo que marche. O mar, como é que eu vou mandar o povo marchar para dentro do mar? Aí o povo, Moisés, o que Deus falou? Assim, Deus mandou marchar, vem comigo. Pronto, acabou. Deus mandou marchar, marche. Quando chegou, se Moisés ficar parado, disse, Senhor, não leva a mão não, mas não vou mandar não. O povo vai me apedrejar, como é que eu vou mandar ele marchar para dentro do mar? Se Moisés faz isso, ele estava lá até hoje esperando. Mas Moisés creu na palavra, e ele diz ao povo, ó, Deus mandou marchar, vem comigo. Quando chegou na margem do mar, Deus falou assim, estende o teu cajado. Tem coisa que Deus só vai falar na hora certa. Ele não falou até agora, porque você ainda não creu de verdade. Mas quando você crê de verdade e obedecer à voz de Deus, tomar iniciativa por fé, tome iniciativa por fé, confie que Deus está na frente. Gideão só se convenceu quando Deus falou, eu estarei na frente. Aí Gideão saiu e foi montar um exército. Então você pode sair hoje daqui dizendo assim, Deus está na minha frente, Deus conduz a minha vida, eu vou agir e Deus vai me dar vitória. Deus disse a Moisés assim, fala a rocha e a rocha vai te dar água. Era só para falar, né? Deus mandou os sacerdotes pararem à margem do Rio Jordão, para na margem do Rio Jordão, com a arca. Quando eles pararam à margem do Rio Jordão e colocaram os pés na água, a água parou. Dá para você imaginar uma cena dessa? Se eles não obedecem, também estavam do lado de lá até hoje, esperando o Rio Jordão abrir. Irmão, obedeça a Deus. Ele não mandou você ir para casa dormir, que amanhã vai estar tudo pronto na sua vida, não. Ele está mandando você agir, mas haja com confiança, porque Ele vai estar contigo. Se o Senhor estiver na sua construção, ela vai ter êxito. Se você estiver vigiando a sua casa, a sua vida, a sua cidade, o Senhor vai estar contigo. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta você trabalhar. Se o Senhor não vigiar, não adianta você ficar a noite inteira acordado. Então, uma coisa depende da outra. Que Deus nos abençoe. Seja qual for a sua causa hoje, entrega ela na mão de Deus. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Eu quero chamar aqui as pessoas que nos visitam, que não são evangélicas. Alguém que não seja evangélico, não seja crente, mas crê em Deus, quer entregar sua vida na mão de Deus, para que Jesus perdoe seus pecados, para que Deus mude a sua vida, mude a sua história. Quer começar a viver por fé, agir por fé. Alguém que esteja desviado, você já foi crente, mas se afastou por algum motivo, você quer voltar para Jesus hoje, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Enquanto a igreja canta, eu venho como eu estou. Eu venho como estou. Os irmãos convidem, vê as pessoas que você convidou a estar na igreja. Se são pessoas que você conhece, são seus amigos, vizinhos, parentes, essa é a hora de ajudar. E se não é parente, nem amigo, nem vizinho, mas podendo abordá-lo, convide-o a vir à frente. Esse momento é o momento das pessoas não evangélicas que querem entregar sua vida a Cristo. Irmãos que nos visitam, que querem assumir um compromisso de andar na presença de Deus, querem entregar sua vida para ser dirigida por Deus, assim como nós acabamos de pregar. Se Deus estiver na sua vida, em tudo que você faz, tudo terá êxito. Eu como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Vamos encerrar, meus irmãos, oremos para o final. Senhor Deus, nós agradecemos por estarmos na Tua casa e pela Tua palavra. Pedimos que nos ajude a pôr em prática. Sabemos que não é muito simples, não é muito fácil,
porque a avalanche de coisas que nos assolam todos os dias, muitas vezes minam a nossa fé. E nós acabamos nos apegando às possibilidades visíveis, aos recursos humanos, e não confiamos no Senhor na medida que precisamos confiar. Mas nos ajude, Senhor, a partir de hoje, a confiar no Senhor, a mesmo que olhando para nós não vejamos nenhuma possibilidade, nos ensina a confiar no Teu poder e mesmo sem possibilidade alguma, partirmos para o trabalho, para o ataque, confiando de que o Senhor estará em nossa frente, assim como fez Davi diante do Golias. O Senhor nos ajude a tomar iniciativas na Tua presença e principalmente entregar todos os nossos atos, todos os nossos projetos, todos os nossos pensamentos, desejos, tudo entregar nas Tuas mãos, porque se entregarmos, o Senhor vai estar à frente para nos ajudar a conquistá-los. É o que nós pedimos. Também leva-nos em paz, nos guardas do mal, dá-nos uma noite de renovo, de descanso, e amanhã mais um dia abençoado na Tua presença. É o que pedimos agradecendo em nome de Jesus. Amém. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Aleluia. Recebamos a bênção apostólica. Vamos receber a bênção apostólica. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, em nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.